Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público verá Walter Figueira se enrolar de vez ao tentar prejudicar Raquel Accioli. Em uma tentativa desesperada de cumprir mais uma das ordens ardilosas de Odete Roitman, o vilão colocará em prática um plano perigoso: sabotar a Maionese da Paladar, restaurante fundado por Raquel. No entanto, o que parecia ser uma ação minuciosa e bem executada acaba saindo do controle por um simples, mas decisivo, erro. Walter se esquecerá da própria mochila no local do crime. Tudo começa quando Odete, obcecada em arruinar a reputação de Raquel e eliminar qualquer ameaça ao seu império, manda Walter se infiltrar na Paladar. O objetivo é destruir a credibilidade do restaurante e atingir diretamente a imagem da empresária. Para isso, o plano é claro: envenenar a maionese, um dos produtos de maior saída da casa. Walter consegue se empregar no restaurante, o que lhe dá livre acesso à cozinha e às instalações. Com a ajuda de Mário Sérgio, ele se prepara para agir durante a madrugada quando o restaurante está fechado. Escolhem o momento certo, calculam tudo com cuidado. Mas não contavam com a chegada inesperada de Poliana na empresa. A presença da funcionária obriga Walter a apressar a ação. O que deveria ser um crime silencioso e bem executado vira uma operação às pressas. E aí, tudo começa a dar errado. Na correria para sair do local antes de ser visto, Walter comete um erro que se tornará fatal. Esquece sua mochila no restaurante. Já dentro do carro, a caminho de casa, ele se dá conta da falha. Em pânico, grita: Não acredito, não acredito! Esqueci minha mochila na Paladar. Vou ter que voltar. Faz a volta, Mário Sérgio. Mesmo contrariado, Mário Sérgio dá a volta e leva Walter de volta ao restaurante. Ele consegue convencer o porteiro de que esqueceu o item durante o expediente e entra para buscá-lo. Nesse momento, aparentemente, tudo se resolve. O porteiro não desconfia de nada, e Walter recupera sua mochila sem levantar suspeitas. No entanto, o problema maior ainda está por vir. Dias depois, a sabotagem da maionese vem à tona. Clientes passam mal, e a reputação da Paladar começa a ruir. Raquel, abalada, decide investigar. Determinada a descobrir quem foi capaz de cometer tamanha crueldade, ela começa a juntar peças com a ajuda da equipe e de pessoas próximas. Durante as investigações, o porteiro se lembra de um detalhe importante. Walter esteve no restaurante naquela noite específica, após o expediente, dizendo que tinha esquecido sua mochila. Esse dado chama a atenção de Raquel, que passa a desconfiar da presença dele no local naquele momento. Mas é Gilda quem dá o golpe final. Ao ouvir os rumores de que Walter teria voltado para buscar a mochila, ela afirma com firmeza que o viu saindo com a tal mochila no fim do turno. Ou seja, ele não havia esquecido nada. A contradição é suficiente para ligar todos os pontos. A presença de Walter fora do horário de expediente, a justificativa mentirosa para retornar e a sequência de eventos que culminaram no envenenamento da maionese apontam diretamente para ele. Com isso, a verdade vem à tona. O plano de Odete fracassa, e Walter, que achava que havia saído ileso, acaba se entregando com seu próprio erro. A mochila, objeto aparentemente banal, torna-se a peça-chave que desmonta toda a farsa. A tentativa de incriminar Raquel se volta contra ele, e a credibilidade da empresária começa a ser restaurada graças à descoberta. Essas cenas dramáticas e cheias de tensão irão ao ar a partir deste sábado, prometendo momentos de muita emoção para os fãs do folhetim. A reviravolta marca mais um capítulo eletrizante na guerra entre Odete Roitman e Raquel Accioli, onde o jogo de poder, intrigas e traições se tornam cada vez mais intensos. Em Vale Tudo, cada erro tem seu preço, e no caso de Walter, esquecer a mochila significou assinar sua própria condenação. Reviravolta abala Paladar e expõe traição de Walter. Raquel enfrenta crise e exige justiça. A revelação de que Walter foi o responsável pela sabotagem da maionese atinge a Paladar como uma bomba. O restaurante, que vinha crescendo rapidamente e conquistando clientes fiéis, agora se vê no centro de um escândalo alimentar. Raquel, profundamente abalada, tenta manter o controle da situação, mas não consegue disfarçar o impacto da traição. Afinal, ela confiava em Walter. Tê-lo ao seu lado, dentro da equipe, era como ter um aliado próximo. E descobrir que ele era o inimigo o tempo todo é um golpe duro. Na reunião de emergência com os funcionários, Raquel é direta e firme. Ela explica o ocorrido, fala da sabotagem e não esconde a dor de ter sido traída. Eu construí esse restaurante com muito esforço. Vocês sabem disso.
E ter alguém aqui dentro trabalhando contra mim é algo que me destrói, mas também me fortalece. A gente vai sair dessa. Com verdade, trabalho e união, declara, emocionada. Enquanto isso, a notícia se espalha. A imprensa começa a cobrir o caso, manchetes sensacionalistas estampam os jornais. Paladar é alvo de sabotagem interna. Funcionário envenena produto e causa intoxicações. Raquel Accioli envolvida em novo escândalo. Mesmo com a verdade se revelando, a imagem pública do restaurante sofre. E Odete, do alto de sua frieza calculista, observa tudo com um misto de frustração e prazer amargo. Frustração porque Walter foi descuidado. Prazer porque, ainda assim, a reputação de Raquel foi abalada. E isso é parte do que ela queria. Mas o jogo não termina aí. Gilda, que teve um papel crucial ao lembrar do detalhe da mochila, passa a ser vista com outros olhos por Raquel. As duas, que tinham uma relação profissional conturbada, encontram um ponto de aproximação. Obrigada por não ficar calada, diz Raquel. É assim que a gente defende o que construiu, com coragem. Gilda, que sempre foi prática e um pouco cética, apenas responde: eu só disse a verdade. Quem tá certo não precisa se esconder. Paralelamente, Mário Sérgio entra em pânico ao perceber que também pode ser implicado na história. Como cúmplice de Walter, ele teme ser desmascarado e decide se afastar. Tenta convencer Walter a fugir juntos ou pelo menos preparar uma versão alternativa dos fatos. Mas Walter, sentindo o cerco se fechar, entra em colapso. Perde o controle, começa a beber novamente e se isola, tomado pelo desespero. O vilão, que até então parecia frio e calculista, mostra sua verdadeira face, fraca, covarde e egoísta. Enquanto isso, Raquel decide ir à polícia. Exige uma investigação formal e cobra punição pelos crimes cometidos contra a sua empresa. Não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, que dependem da Paladar, e também é sobre justiça, afirma diante do delegado. A investigação avança e a polícia começa a colher depoimentos. O porteiro confirma a entrada de Walter na noite da sabotagem. Gilda reforça o depoimento, afirmando que ele havia saído com a mochila. Poliana, mesmo sem entender na hora o que estava acontecendo, conta que viu movimentos suspeitos no turno da noite. As peças se encaixam. Odete, ao saber da investigação, tenta manter-se distante do escândalo. Embora tenha sido a mentora do plano, ela sabe que qualquer ligação direta pode arruinar sua reputação. Algo que ela jamais permitiria. Começa a pressionar Walter para que ele assuma tudo sozinho. Em uma ligação tensa, ela diz: você já errou demais. Agora, se quiser que eu te ajude, vai ter que ficar calado. Assume a culpa e deixa meu nome fora disso. Walter, acuado, concorda, mas não sem ressentimento. A relação entre os dois começa a ruir. Walter percebe que para Odete, ele nunca foi mais do que um peão descartável, e cada vez mais instável, começa a considerar contar toda a verdade. Enquanto isso, Raquel segue firme. Decide que não vai parar. Mesmo com clientes desconfiados, com fornecedores hesitantes e com a imprensa explorando cada detalhe do escândalo, ela continua. Reorganiza o cardápio, investe em campanhas de transparência, convida os clientes a conhecerem os bastidores da Paladar. Seu lema é claro: a verdade sempre vence. E aos poucos o público começa a responder. Clientes fiéis voltam. O restaurante começa a se reerguer. Raquel ainda tem um longo caminho pela frente, mas mostra, mais uma vez, sua resiliência e força. Mas o que ninguém espera é que, no meio dessa recuperação, algo ainda mais grave está por vir. Um novo segredo, ainda guardado por Odete, ameaça emergir. E a guerra entre essas duas mulheres, tão diferentes e tão determinadas, está longe de acabar. Ivan e Luciano descobrem um plano maquiavélico de Odete Heltman. Ela pretende usar Walter, seu namorado, para sabotar o restaurante Paladar e arruinar Raquel diante da imprensa e de um renomado crítico gastronômico. No entanto, Ivan age rápido. Com inteligência, ele arma um contra-ataque surpreendente e envolve o próprio Walter na armadilha. Odete comemora a contratação de Walter pela Paladar, achando que já tem meio caminho andado para destruir Raquel. O que ela não imagina é que seu plano será a própria ruína. Walter começa a trabalhar e logo leva informações para Odete e Mário Sérgio. Ela está quase empatando o lucro da TCA e tem uma sócia misteriosa que ainda não descobri quem é. Odete fica furiosa ao saber do sucesso de Raquel
e promete acabar com tudo antes que a cozinheira consiga ganhar a tão desejada estrela gastronômica. Luciano, que escuta parte da conversa, alerta Ivan. Ela está tramando algo com o Walter contra a Raquel. Ivan, então, decide agir. Ele investiga, conversa com Bartolomeu e confirma que Walter é mesmo o namorado de Odete. O plano se desenha. Ivan fotografa Odete aos beijos com Mário Sérgio, prova sua traição e mostra tudo a Walter. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Chocado com a imagem, Walter percebe que foi manipulado. Ivan propõe: vamos virar o jogo contra ela. Tenho um plano que vai deixar a Odete tremendo. Walter aceita, e a vingança começa a ser desenhada. Na véspera do grande evento da Paladar, Odete ordena: você vai sabotar a comida, vai encher de sal e colocar uma barata no prato do crítico. Walter finge aceitar e recebe uma caixa com um inseto. Na noite do jantar, com jornalistas e convidados reunidos, Odete aparece como uma cliente qualquer, fingindo interesse. Ivan e Walter já sabem o que fazer. Enquanto todos se distraem, Ivan joga discretamente uma caixa dentro da bolsa de Odete. Pouco depois, a vilã grita desesperada ao encontrar uma barata em seu prato. Isso é um absurdo! Tem um inseto aqui! A imprensa registra tudo. O crítico se levanta preocupado e Raquel, pasma, tenta entender o que está acontecendo. Odete ameaça chamar a vigilância sanitária e processar o restaurante. É então que Walter toma a palavra. Vi quando essa mulher colocou algo na comida. Todos se voltam para ele. Ela tirou da própria bolsa. Raquel exige: abre essa bolsa agora. Pressionada, Odete abre e dezenas de baratas saem de dentro, provocando gritos e pânico. Ivan segura Odete e afirma: vi Mário Sérgio mexendo na sua bolsa. Essa armação tem nome. A farsa é revelada. Odete vira manchete em todo o país como sabotadora. Perde contratos, é condenada a pagar uma indenização milionária a Raquel e demite Mário Sérgio. Mas o escândalo está longe de acabar. Enquanto a imprensa ainda digere o que aconteceu, uma bomba explode no núcleo familiar de Afonso. Solange, ao fazer um teste de gravidez comprado por Sardinha, descobre que está grávida. Atônita, ela diz: isso não pode estar acontecendo. Sardinha, em choque, pergunta: quem é o pai desse filho? Sem responder, Solange decide contar tudo para Afonso, na frente de Fátima e de toda a família. Com Odete desmascarada, Raquel vitoriosa e novas reviravoltas surgindo, resta a pergunta: Odete teve o castigo que merecia ou ainda precisa pagar mais? A notícia da sabotagem fracassada da Paladar corre como pólvora pelos jornais, sites e programas de televisão. As imagens de Odete gritando, cercada por baratas, se tornam virais. A sociedade carioca comenta indignada: como uma mulher tão poderosa pôde descer a esse nível? Odete tenta se recompor, mas a pressão é intensa. Perde aliados estratégicos, tem reuniões canceladas e vê ações da TCA despencarem. Em entrevista coletiva, Raquel é firme. Foi uma tentativa baixa, cruel e criminosa de destruir não só meu restaurante, mas o sonho de todos que trabalham comigo. Mas resistimos. Walter se torna o herói da noite. Emocionado com o apoio de Raquel, ele decide contar tudo à polícia. Com provas e testemunhas, Odete é formalmente investigada por tentativa de sabotagem comercial, crime contra a saúde pública e associação criminosa. Mário Sérgio, temendo ser preso, foge para o exterior. No meio disso tudo, Afonso vive seu próprio terremoto emocional. A revelação de que Solange está grávida o deixa em choque. Ele a encontra na praça, onde ela esperava por ele para conversar. Ao vê-lo, vai direto ao ponto. Afonso, o filho que eu espero é seu. Ele arregala os olhos. Fátima, que os observa à distância, se aproxima discretamente, escondida atrás de uma árvore. Afonso segura a testa, pasmo. Mas, Solange, como isso aconteceu? A gente só teve uma recaída. Eu achei que você estava tomando cuidado. Eu também achei, mas aconteceu. E agora eu tô esperando um filho seu. Ela afirma segurando o choro.
Nesse instante, Fátima surge transtornada. O que é isso que eu tô ouvindo? Ela grita. Você tá grávida dele? Grávida do Afonso? Solange respira fundo. É, e eu vou criar essa criança com dignidade. Não quero um centavo de vocês. Só achei que ele tinha o direito de saber. Fátima perde o controle. Avança em Solange, mas Afonso a segura. Chega! Chega, Fátima! Você causou muito estrago. E se você quiser continuar ao meu lado, vai ter que respeitar a mãe do meu filho. Isso é uma traição! Grita Fátima. Você é meu noivo! Eu era. A partir de agora acabou. Vai embora! Fátima sai aos prantos, inconformada. E no fundo, não era só por Afonso, era pelo orgulho ferido, pela derrota pública, pela dor de ver que seu castelo de manipulações estava desmoronando. No dia seguinte, Odete tenta voltar à TCA, mas os acionistas convocam uma reunião de emergência. Walter, agora aliado de Raquel, entrega gravações e documentos comprometedores. A votação é unânime. Odete Reutemann é afastada da presidência da empresa. Sentada sozinha em sua imensa sala, com as caixas sendo empacotadas, ela encara o retrato de seu falecido marido e sussurra: Eu cheguei tão longe. E agora tudo isso está escorrendo pelos meus dedos. Celina, que acompanha tudo de longe, solta um comentário ácido. Quem planta veneno, colhe solidão. Enquanto isso, Ivan comemora o sucesso do plano com Walter. Os dois estão na Paladar, olhando o movimento intenso do restaurante, agora mais famoso do que nunca. Parabéns, meu amigo, diz Ivan. Você virou a chave. Mostrou que é mais que um peão nas mãos dela. Walter sorri, emocionado. Nunca mais vou deixar alguém me usar assim. Se depender de mim, a Raquel vai chegar muito mais longe do que essa estrela. Raquel se aproxima dos dois. E eu só tenho a agradecer. Vocês salvaram a Paladar. E me salvaram também. Bartolomeu entra na cozinha aplaudindo. Isso aqui agora não é só um restaurante. É um símbolo de resistência. Longe dali, Fátima chora, trancada em seu quarto. A mãe, Maria de Fátima, tenta consolar, mas é ignorada. Em meio às lágrimas, ela jura. Eles me humilharam, mas eu vou dar a volta por cima. Eu juro. E enquanto a novela caminha para novos conflitos, uma última cena coloca o público em alerta. Um envelope misterioso chega à porta da Paladar com o nome de Raquel. Ao abrir, ela encontra uma foto antiga. Nela, seu falecido marido está ao lado de Odete, sorrindo. Ela arregala os olhos, pálida. Não pode ser. Luciano vai tomar uma atitude surpreendente e corajosa. Dominado pela culpa e pelo peso de suas escolhas, ele decide abrir o jogo com Ivan e revelar toda a verdade. Em um encontro marcado pela tensão e emoção, Luciano confessa que traiu a confiança do amigo a mando de ninguém menos que Odete Reutemann. Com a voz embargada e visivelmente angustiado, Luciano assume que foi ele quem tirou as fotos comprometedoras de Ivan com Raquel, aquelas mesmas que Odete usou como munição em seu jogo cruel de manipulações. Eu fiz isso por dinheiro, Ivan. Eu precisava, mas me vendi, e desde então não tenho mais paz. Desabafa, sem conseguir encarar o amigo nos olhos. Tomado pelo arrependimento, o rapaz afirma que não pode continuar fingindo. A dor da culpa o consome a ponto de tomar uma decisão radical. Pede demissão. Diz que não merece mais ocupar o cargo ao lado de Ivan, tampouco continuar sob sua confiança. Prefiro ficar sem emprego do que te enganar de novo. Você não merece isso, Ivan. Você sempre foi justo comigo, confessa, tentando conter as lágrimas. Ivan, no entanto, surpreende com sua reação. Ao invés de explodir de raiva, o executivo escuta tudo em silêncio, com olhar atento e coração apertado. Após alguns instantes de reflexão, ele respira fundo e pergunta se Odete voltou a procurá-lo. Luciano, surpreso com a pergunta, confirma. Sim, ela quer que eu continue perto de você, que fique de olho em tudo e passe informações sobre seus passos. É nesse momento que Ivan vê uma brecha para virar o jogo contra a vilã. Longe de condenar Luciano, ele faz uma proposta ousada. Que o ex-assistente finja aceitar o plano de Odete, mas jogue no time dele. Você vai dizer para ela que topa o esquema, mas vai trabalhar para mim. Você vai ser meus olhos e ouvidos. Me traz tudo o que ela disser, cada movimento.
Vamos usar a arma dela contra ela mesma. Luciano fica em choque com a ideia, mas a proposta ressoa dentro dele como uma chance de redenção. Apesar do medo de ser pego no meio do fogo cruzado, ele aceita, determinado a corrigir seu erro e provar que ainda tem valor. Se for para te ajudar, eu topo, e prometo que dessa vez vou ser leal. Ivan, então, dá um passo que ninguém esperava. Perdoa Luciano. Em um gesto nobre, ele estende a mão ao rapaz e diz que entende suas fraquezas. Eu também já errei muito nessa vida. Não sou melhor que você, Luciano. E a gente não muda o que fez, mas pode mudar o que vai fazer daqui pra frente. A cena marca uma virada importante na trama. Agora, com Luciano infiltrado ao lado de Odete, Ivan passa a ter uma poderosa arma contra sua maior inimiga. A confiança entre os dois renasce, agora baseada na verdade, por mais dura que ela tenha sido, e no desejo de derrubar quem sempre tentou destruir suas vidas. Para Luciano, a missão representa mais que uma vingança contra Odete. É a chance de reencontrar sua dignidade. E para Ivan, é o início de uma contraofensiva que pode finalmente colocar um ponto final nas armações implacáveis de Odete Reutemann. O público acompanhará Luciano tentando manter a farsa diante de Odete, ao mesmo tempo que alimenta Ivan com informações valiosas. O jogo de espiões promete mexer com os rumos da história e testar a coragem, o caráter e a lealdade dos personagens em uma batalha onde cada passo pode ser fatal. Com o plano traçado e a confiança de Ivan restaurada, Luciano se vê diante da missão mais arriscada de sua vida. Fingir lealdade a Odete Reutemann, enquanto age como espião duplo. Ainda abalado emocionalmente, ele sabe que qualquer passo em falso pode custar caro. Não apenas sua carreira, mas sua própria segurança. No dia seguinte, Luciano atende a um novo chamado de Odete. A megera o recebe em sua cobertura com aquele sorriso cínico que mistura charme e veneno. Então, meu caro, resolveu voltar ao jogo? Ela pergunta, oferecendo um copo de uísque como se não estivesse tramando o pior. Luciano, com o coração acelerado, responde com firmeza: Sim, estou dentro. Pode contar comigo. Odete, desconfiada por natureza, o observa por alguns segundos em silêncio. Sua intuição lhe diz que algo mudou. Luciano está mais contido, mais frio, mas ela prefere acreditar que ainda o tem sob seu controle. Muito bem. Quero que fique atento aos movimentos do Ivan. O clima na Paladar está tenso, e eu preciso saber tudo o que ele anda aprontando, principalmente se houver alguma aproximação com a Raquel. Luciano apenas acena, fingindo neutralidade. Ele anota mentalmente cada palavra, cada ordem, cada detalhe. Horas depois, já de volta à empresa, ele encontra Ivan discretamente e repassa tudo. O encontro, as falas, o tom. Ela desconfia de você, está obcecada com a Raquel e quer saber se vocês estão juntos de novo. Ivan fecha o rosto. A obsessão de Odete por controlá-lo não parece ter fim. Ela não vai descansar enquanto não destruir tudo o que me importa, mas agora temos a chance de virar o jogo. E de fato, as informações repassadas por Luciano se tornam armas valiosas. Com cada passo de Odete monitorado, Ivan começa a antever seus movimentos e preparar contra-ataques. Ele retoma o contato com Raquel, alertando-a da situação e pede que ela mantenha discrição total. Ela está à espreita. Qualquer aproximação nossa pode virar munição para ela. Mas dessa vez, a gente vai agir com inteligência. Enquanto isso, Luciano passa a viver em estado de alerta constante. Entre encontros com Odete e conversas escondidas com Ivan, ele sente o peso do risco aumentar, mas também sente algo novo florescendo dentro de si: coragem. Pela primeira vez, ele sente que está fazendo a coisa certa. E isso o fortalece. Em um novo encontro, Odete volta a pressioná-lo. Quero saber sobre a movimentação financeira da Paladar. Ivan tem alguma carta na manga? Ele pretende mudar os sócios? Fique atento, Luciano. Estou pagando caro para ter respostas. Luciano anota tudo e corre até Ivan. Ela quer saber sobre as finanças. Está preocupada com a estrutura da empresa. Acho que está planejando um novo ataque. Ivan decide antecipar o golpe. Convoca uma reunião com os principais acionistas
e começa a reorganizar a estrutura da Paladar, blindando a empresa de possíveis investidas. Com o apoio silencioso de Raquel e agora, com Luciano como aliado inesperado, ele toma decisões estratégicas que começam a frustrar os planos de Odete. Desconfiada com os recentes movimentos da empresa e sem entender como Ivan parece sempre um passo à frente, Odete começa a perder o controle. Em um de seus acessos de fúria, ela atira um copo de cristal contra a parede. Tem alguém me sabotando! Isso não é coincidência! Luciano começa a temer ser descoberto. Sabe que, se Odete desconfiar da traição, sua vida pode se transformar num inferno. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que está mais próximo do que nunca de desmascará-la. Se a gente continuar assim, Ivan, ela vai se entregar sozinha. A Odete nunca suporta perder. E Ivan concorda. O orgulho dela vai ser a própria ruína. Mas precisamos de provas. Algo que amarre tudo, que a desmascare de forma definitiva. É então que Luciano tem uma ideia ousada: gravar um encontro com Odete. Se conseguir fazer com que ela confesse seus planos ou diga algo comprometedor, eles terão em mãos a arma perfeita. Mas o plano exige cautela, sangue frio e muita coragem. Nos bastidores da Paladar e nos bastidores da vida, o jogo começa a mudar. A aliança improvável entre Ivan e Luciano transforma a dinâmica da guerra silenciosa com Odete Reutemann. E o que era um ato de arrependimento se torna uma poderosa estratégia de resistência. Agora, resta saber até onde Luciano será capaz de ir e se conseguirá manter o disfarce até o fim, sem cair nas armadilhas da mulher mais perigosa da trama. Um momento decisivo promete abalar a vida de vários personagens e, ao mesmo tempo, trazer esperança para Afonso. Após ser diagnosticado com leucemia, o jovem verá suas chances de sobrevivência diminuírem drasticamente. Em meio ao desespero e à angústia da notícia, surgirá uma possibilidade de cura, vinda de um lugar improvável: Leonardo. Tudo começa quando Odete, sempre controladora e prática, recebe a notícia da doença de Afonso com uma mistura de choque e racionalidade. Embora não demonstre de imediato, ela se sente devastada. A vida do rapaz, que se tornou uma das poucas figuras pelas quais ela nutre um afeto genuíno, está por um fio. A necessidade de um transplante de medula óssea se torna urgente, e as chances de encontrar um doador compatível são pequenas. É nesse momento que Odete se recorda de um detalhe aparentemente banal, mas que agora ganha novo significado. Leonardo tem o mesmo tipo sanguíneo que Afonso. Isso acende nela uma centelha de esperança. Mesmo sem a certeza absoluta sobre a paternidade de Leonardo, ela decide agir. Determinada a não perder tempo, a empresária entra em contato com um laboratório particular e contrata um enfermeiro de confiança para coletar o sangue do jovem e realizar os testes necessários. No dia seguinte, ela aparece sem aviso na casa de Ana Clara, acompanhada do enfermeiro. A visita inesperada deixa Ana confusa e desconfiada. Dona Odete, a senhora veio rápido. E o senhor é? Pergunta, tentando entender o que está acontecendo. Um enfermeiro. Veio fazer um exame de sangue no Leonardo, responde Odete de forma direta e sem paciência para explicações. Ana Clara, protetora como sempre, questiona. Mas que exame? O que está acontecendo? Odete, com a frieza que lhe é característica, retruca. Eu passei anos ouvindo você e a sua avó repetindo insistentemente que o Leonardo é o meu filho. Então, já que ele é mesmo, eu tenho direito de fazer um exame nele sem ter que dar explicações, não tenho? Mesmo contrariada, Ana não impede a coleta. Leonardo, inocente e curioso, colabora sem saber o verdadeiro motivo. O sangue é colhido, e Odete sai de lá com a mesma pressa com que chegou, carregando consigo a esperança silenciosa de que algo bom possa finalmente vir à tona. Na manhã seguinte, Odete chega à sede da TCA, onde é recebida por Consuelo, sua assistente. A funcionária entrega a ela um envelope. Com as mãos levemente trêmulas, a vilã rasga o lacre e lê com atenção o conteúdo do laudo médico. No papel, em letras claras, está o que ela tanto esperava: compatível. Por um breve instante, Odete é tomada por uma emoção rara. Seus olhos marejam, mas ela logo retoma o controle.
A confirmação de que Leonardo pode ser o doador compatível de medula para Afonso a atinge com força, não apenas como uma vitória estratégica, mas como uma possibilidade concreta de salvar a vida de alguém que ela ama, mesmo que tenha dificuldade em demonstrar. Nesse exato momento, Afonso entra na sala, sem saber da descoberta. Ele a encontra ainda com o envelope em mãos, mas Odete disfarça rapidamente. O rapaz parece tranquilo, mas traz no olhar o peso da realidade. Eu vim aqui porque estou organizando tudo para me internar. E também porque estou fazendo meu testamento, diz ele, sem rodeios. A fala pega Odete desprevenida, mas ela permanece firme. Afonso continua resignado. A Heleninha não é compatível. O Leonardo já morreu, e eu aprendi a ser realista com a minha mãe. Não posso me dar o luxo de ter esperanças falsas. O que Afonso não imagina é que a esperança que ele considera perdida está mais viva do que nunca. E mora justamente no garoto que ele acreditava estar morto. Odete, apesar de sua postura habitual impenetrável, sente o peso da verdade presa à garganta. Ela quer contar, quer aliviar o sofrimento do sobrinho, mas prefere esperar o momento certo. Ou talvez ainda esteja tentando entender o que tudo isso representa. A trama toma novos rumos com essa revelação. Resta saber se Odete revelará a verdade a tempo de salvar Afonso. E se Leonardo, ao descobrir sua verdadeira origem e o peso de sua compatibilidade genética, aceitará ajudar. Entre dilemas éticos, vínculos de sangue e feridas antigas, Dona de Mim mostra que até mesmo os personagens mais duros podem ser movidos pelo amor, pela responsabilidade e pela chance de redenção. Mas a notícia que Raquel ainda estava viva correu como fogo no palheiro. A revelação caiu como uma bomba na mansão dos Reutemann. Odete, ao saber que Raquel sobreviveu ao atentado, perdeu momentaneamente a pose. Pela primeira vez, a poderosa sentiu o chão fugir dos pés. Walter tentou manter a calma, mas percebeu que a ameaça que julgavam eliminada estava de volta, e mais forte do que nunca. Enquanto isso, Raquel, mesmo ainda abalada fisicamente, não perdeu tempo. Reuniu sua equipe, retomou o controle da Paladar e anunciou publicamente: "Estou viva e estou de volta, e agora não vou mais me defender, vou atacar." Na casa de Fátima, o clima era de tensão. A jovem, desesperada, temia ser presa a qualquer momento. César, que antes havia sumido, reapareceu tentando convencê-la a fugir para o exterior. Mas Fátima estava em pânico, chorando e gritando com a mãe, que continuava omissa, como sempre. Enquanto isso, Solange procurava Sardinha para desabafar. "Essa família está afundando, Sardinha. E eu não vou afundar com eles. Eu vou contar tudo. O que vi, o que ouvi. Não vou proteger mais ninguém." Sardinha tentou conter a moça, mas a verdade parecia prestes a explodir. Na sede da TCA, Marco Aurélio convocou uma reunião emergencial com os conselheiros. Sabia que, com Raquel viva, o jogo mudava completamente. Tentou articular uma nova sabotagem, mas o clima era de insegurança. "Ela vai vir com tudo. E se provar que Odete esteve por trás da tentativa de assassinato, essa empresa vai ruir." E não demorou muito para que isso começasse a acontecer. Uma gravação feita por Consuelo, onde Odete ameaçava Raquel indiretamente, foi entregue à polícia. A delegada responsável pelo caso reabriu a investigação. E Odete passou a ser formalmente investigada. A imprensa, sedenta por escândalos, cercou a mansão dos Reutemann. Câmeras, repórteres e flashes por todos os lados. Odete, impassível, declarou em entrevista: "Raquel não é uma vítima, é uma oportunista. Essa perseguição tem motivação pessoal e política. E eu vou processar cada um que tentar me difamar." Mas a confiança da empresária já não era a mesma. Raquel, por outro lado, reapareceu publicamente num evento beneficente, vestida de branco, com o rosto marcado por um curativo discreto e os olhos firmes. Ao ser questionada sobre Odete, respondeu com firmeza: "A justiça será feita, eu não vou recuar." A guerra estava declarada, e dessa vez, Raquel não estava sozinha. Tiago viverá um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Profundamente abalado ao flagrar Heleninha bêbada e descontrolada na rua, o jovem tomará uma decisão impulsiva e perigosa: repetir os erros da mãe. Sentindo-se traído, frustrado e sem esperança, ele resolverá agir com o mesmo desleixo autodestrutivo que tanto condenou. O resultado será devastador. Após discutir com Heleninha e vê-la em mais um episódio de recaída, Tiago sairá transtornado.
Cansado de tentar ajudar e sentir que nada muda, o rapaz comprará uma garrafa de uísque e começará a perambular pela cidade, bebendo compulsivamente. Vagando por ruas escuras e pouco movimentadas, completamente embriagado, ele se tornará um alvo fácil. Sentado numa calçada, com a garrafa quase pela metade, Tiago tentará aliviar a dor existencial que o corrói. É nesse instante que 3 jovens se aproximam. Pouco mais velhos que ele, os rapazes logo se mostram arruaceiros e agressivos. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Começam com provocações, empurrões, tapas. Tiago tenta se levantar, mas está fraco e sem equilíbrio. Em segundos, os 3 partem para cima com violência, desferindo socos e chutes. O estudante tenta se proteger como pode, cobrindo o rosto e recuando, mas está completamente indefeso. Enquanto a agressão acontece, uma viatura da polícia se aproxima, fazendo os agressores fugirem às pressas. Tiago fica caído no chão, machucado, com o rosto desfigurado e o corpo coberto de hematomas. Um dos policiais chama o resgate, e o jovem é levado imediatamente para um hospital público, onde chega desacordado e em estado preocupante. O olho roxo, os lábios cortados e os braços arranhados dão a dimensão da violência sofrida. Ao mesmo tempo, Heleninha entra em desespero. Aflita, ela tenta alertar Renato sobre o comportamento do filho. Ele saiu com uma garrafa de uísque, disse que ia beber até o fim. Eu tentei ligar, mas ele não atende, diz a loira com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Renato, preocupado, tenta acalmá-la. Heleninha, talvez você esteja confundindo. Vamos para casa, eu fico com você. Pode ser só um susto. Nem mesmo Celina acredita nela. A tia, cansada das crises da sobrinha, acredita que Heleninha está tendo mais um surto causado pelo álcool. Você precisa descansar. Amanhã a gente procura o Tiago. Ele é um rapaz responsável. Vai aparecer, afirma, tentando disfarçar a própria preocupação. Pouco depois, Marco Aurélio recebe uma ligação inesperada. Um médico do hospital informa que Tiago deu entrada na emergência, vítima de agressão. Sem pensar 2 vezes, o executivo larga tudo e corre para o hospital. Ao chegar, se depara com o filho deitado em uma maca, com o rosto inchado, coberto de curativos e fios de soro. Filho, meu Deus, o que fizeram com você? Murmura Marco Aurélio, emocionado e abalado. Ele segura a mão do rapaz, que abre os olhos com dificuldade. A dor física é visível, mas o sofrimento emocional vai muito além. A cena é silenciosa, tensa, marcada pelo arrependimento e pela impotência de ambos. A tragédia expõe, mais uma vez, a gravidade do drama familiar que envolve os personagens. Tiago, até então um jovem racional, cedeu à dor e ao desespero, imitando os piores exemplos ao seu redor. Heleninha, por sua vez, assiste impotente à destruição emocional do filho, consequência direta da própria instabilidade. E Marco Aurélio, sempre ausente e obcecado pelo poder, se vê diante de um filho machucado, cujas feridas ultrapassam o físico. A agressão a Tiago marcará uma virada importante na trama, escancarando os efeitos colaterais de uma família em ruínas. Mais do que um ato de violência urbana, será um grito de socorro silencioso, e talvez o ponto de partida para que os personagens, enfim, encarem as consequências de seus atos com maturidade e responsabilidade. Horas depois, Heleninha finalmente é informada do paradeiro do filho. Ao ouvir que Tiago está no hospital, vítima de uma agressão brutal, a loira sente as pernas falharem. O desespero toma conta. Eu avisei que ele estava mal, que ele tinha saído com aquela garrafa. Ninguém quis me ouvir. Component Placement grita, entre soluços, ao lado de Renato. Ela corre até o hospital, transtornada, sem se importar com a aparência, com os olhares ou com os comentários. Ao chegar, encontra Marco Aurélio sentado do lado de fora da emergência, cabisbaixo, com as mãos entrelaçadas, em silêncio. Os dois se encaram por um momento. O passado, as culpas, os erros, tudo parece vir à tona naquele breve olhar.
Mas não há tempo para discussão. Heleninha entra apressada no quarto e, ao ver Tiago deitado, completamente machucado, se desfaz em lágrimas. Filho, meu filho, o que fizeram com você? Zrenia diz, segurando a mão dele com delicadeza. Tiago, ainda grogue pelos medicamentos, esboça um leve sorriso ao ver a mãe. Você estava certa. Eu bebi. Queria esquecer tudo, mas só me afundei mais, balbucia com dificuldade.